Senhor Deus e Pai, está aqui a sua palavra, Senhor. Essa palavra que transforma, que cura, que restaura. Deus, eu peço, por favor, que a tua palavra que for ministrada agora, Senhor, possa encontrar corações abertos e disponíveis, Senhor. Deus, eu peço em nome de Jesus, que tudo aquilo que sair da minha boca venha direto do teu coração para cada um de nós. Senhor Deus, eu não quero atrapalhar o teu agir, por isso fala conosco, fala o Senhor conosco, que a tua palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração e transformar a nossa vida, porque eu sei que essa é a tua vontade. A vontade do Senhor é transformar a nossa vida, Senhor. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, que o Senhor possa se mover no nosso meio e que o Senhor encontre aqui corações abertos para que a tua vontade prevaleça. Em nome de Jesus. Amém. Ok, gente. Removendo limitações para viver a plenitude de Deus. Olha que tema legal, né? Você viu? Removendo limitações para viver a plenitude de Deus. Você sabia? Quando Deus nos projetou, nos planejou, Ele nos planejou para viver a vontade dEle em toda a sua plenitude. Deus, Ele formou cada um de nós para a gente poder viver na vontade dEle em toda a sua plenitude. Vou ler para vocês o versículo de Jeremias 29, 11 a 14. Fala assim, preste atenção. Pois eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Eu vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aqui está falando a respeito dos planos de Deus para nós. Quando eu falei para vocês que Deus planejou a gente para viver a plenitude da vontade dEle, Ele deseja que a gente viva essa plenitude ainda. E para que a gente viva essa plenitude, Ele precisa restaurar a cada um de nós para o seu plano original. Olha só, esse versículo fala assim, os planos de Deus. E quais são os planos de Deus? São planos de paz. Planos de paz. Quem aqui que não precisa de paz? Você pode até falar assim de uma forma bem religiosa, né? Eu já tenho paz. Não, nós temos paz porque nós somos de Cristo. Mas nós não temos todos os dias paz. Porque a plenitude de Deus é a paz que excede todo entendimento. É aquela paz que mesmo quando você está passando por problemas, você sente ela. É como se Deus estivesse ali garantindo você em todo momento. E aqui fala isso. Os planos que eu tenho para vocês são planos de paz e não de mal. Mas quantos de nós passamos por problemas e coisas más? Mas não é plano de Deus. Ele fala assim, os meus planos são planos de paz para que você tenha uma esperança e um futuro. Em outras versões fala assim, para que vocês tenham um fim que vocês desejam. Ou seja, um futuro, uma esperança, uma alegria, viver coisas boas. Esse sempre foi o plano de Deus. O que é a plenitude de Deus? Quando você vai lá em Gênesis, Adão, ele vivia com Deus, não é verdade? E Adão era a plenitude de Deus. Por quê? Porque ele vivia a plenitude na comunhão, na dependência, no amor, na filiação, ou seja, ele era filho de Deus, criado por Deus, ok? E foi dessa maneira que Deus nos criou para viver essa plenitude. A plenitude de você depender dele a todo momento, de você saber que ele vai estar ali. Muitas coisas da nossa vida acontecem de ruim porque a gente não sabe se Deus está ali. Quantas vezes, talvez você já se perguntou, porque eu já me perguntei, falei, Senhor, tu estás aqui comigo? Porque parece que não é mesmo? Então, a plenitude de Deus é Adão. Adão, ele foi criado por Deus, Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, e Adão, ele começou a viver com Deus. Na virada do dia, Deus estava lá andando com Adão. Imagina, já parou para pensar no finalzinho da tarde, Deus aparece para você, vamos dar um rolê, Renan? Vem aqui andar no jardim comigo. Ô Renan, tem trabalho para fazer. Qual é o trabalho, Senhor? Tem que dar nome para os bichos. Não é verdade? Mas você via que ele estava em plena comunhão com Deus, vivendo a plenitude de Deus. Não tinha barreiras em Adão. Vocês entendem isso? Não tinha barreiras de crer em Deus.
Quantas barreiras nós encontramos de crer em Deus, de crer no plano de Deus, no projeto de Deus? Não, Adão era a plenitude de Deus. Vocês estão entendendo? Então, o propósito de Deus, o desejo de Deus é que vivamos essa plenitude, por mais impossível que pareça. Mas o projeto de Deus é nos restaurar para viver essa plenitude. Por quê? Porque foi para isso que Deus nos projetou. Veja bem, é muito interessante, porque todos nós temos algumas coisas no nosso coração que já vem da nossa essência humana que Deus colocou, o desejo de adorar algum Deus, de seguir alguma coisa, né? Até mesmo aquele que é ateu, que não crê em Deus, ele precisa estar envolvido em alguma coisa. Isso tudo, essas essências foi Deus que colocou. Ninguém precisa falar para você, ou você não precisa ler na Bíblia, por exemplo, que matar é errado. Já está dentro de você o senso do certo e do errado, não é mesmo? Quem que colocou isso em você? Aconteceu naturalmente. Não, você nasce com uma essência da plenitude de Deus. Então, tudo isso já está dentro de nós. Deus quer nos levar de volta para esse plano original. Deus nos criou para viver com Ele, em sua presença e dependência. Mas, por causa do pecado, o homem caiu e perdeu a plenitude de Deus. Se você ver nessa folha, está Romanos 3, 23, que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é verdade? O que é uma pessoa destituída, gente? É uma pessoa que foi removida de um lugar. Quando a pessoa foi destituída do seu cargo, ela foi removida. Né? Quando aconteceu aquele caso de impeachment no Brasil, a presidente foi destituída do cargo dela. Ela foi tirada daquele lugar. A Bíblia diz que nós pecamos e fomos removidos do lugar da glória de Deus, do lugar da plenitude de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Adão e Eva não pecaram? Eles tiveram que sair do jardim do Éden, não foi? E eles perderam aquela plenitude de Deus por causa do pecado. E nós herdamos isso, gente. Nós herdamos isso. Entende? Então o pecado foi a causa de toda a maldição sofrida pelo homem. Deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Sabe essa situação ruim que nós vivemos, que você vive, que eu vivo? É consequência do pecado. E não só do pecado de Adão, mas do nosso pecado também. Quanto mais nós pecamos, mais estamos afastados de Deus e mais propensos a viver problemas, viver maldições, certo? E por causa do pecado, o homem passou a viver uma vida de degradação. Degradação é o degrau, certo? E você vai indo para baixo. Você pode ver, eu não estou falando da gente somente, estou falando da humanidade a nível geral. Coisas que há 20, 30 anos atrás eram absurdas, que hoje é normal, não é mesmo? Tem coisas antigamente que se você visse na rua, você ficaria com vergonha, você ficaria indignado, e hoje em dia a degradação surgiu na humanidade. Eu não estou falando, gente, de coisas específicas, estou falando de um modo geral. Quer ver antigamente como que era? Na época do meu pai, eles não tinham um contrato. Você sabe o que eles faziam? Talvez, não sei se o Silva vai lembrar disso. Eles tiravam um fio de bigode, como assim, ó, isso daqui é a minha palavra de que eu vou fazer. Hoje, pode ter contrato, advogado, que o pessoal não cumpre a sua palavra. Não é verdade? É uma degradação moral. Antigamente, se o meu pai só olhasse para mim, gente, já me tremia, a minha alma saía do corpo. Hoje em dia, o moleque chega assim e fala, você não manda em mim. Aí você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa sociedade? Não é mesmo? É a degradação por causa do pecado. Eu vi um vídeo esses tempos atrás aí de um moleque na escola, quebrando tudo, batendo nos professores. O professor não podia fazer nada, porque se bate no menino, eles são presos. Antigamente, nas escolas, tinha um negócio chamado palmatória. Sabia? Era tipo como se fosse uma escumadeira de madeira mesmo, né? E plá, na mão dos alunos. Né? Não sei quem é dessa época, mas eu peguei o finalzinho dela. Entendeu? Hoje em dia, é sério, é ensinado nas escolas a respeito assim de que, olha, se você pode denunciar os seus pais se eles baterem em você. É claro que a gente vai excluir a questão dos abusos, mas tem muita criança, muito filho que chega no pai e fala assim, você não pode me bater, senão eu vou te levar na polícia. É uma degradação, tanto por parte do cuidado dos pais com os filhos, como também dos filhos com os pais. Entendeu?
Então, assim, por causa do pecado, por causa da entrada do pecado no mundo, a humanidade se degradou, ela perdeu o seu status e valor perante Deus. Por quê? Porque Deus criou o ser humano para viver numa plenitude. Eu e vocês, nós temos uma identidade em Deus. Sabe o que Deus fala de mim e de vocês? Nós somos príncipes. A Bíblia diz assim, que nós somos escolhidos de Deus. Ela fala assim que nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos valor em Deus. E nós perdemos esse valor. Nós nos degradamos. Hoje em dia, as pessoas elas podem falar, eu sou filho de Deus, mas elas se envolvem mais com coisas concernentes a outra realidade do que com Deus. Né? Esses dias a gente estava falando a respeito, né, do príncipe, da princesa. Né? Antigamente, as princesas elas eram colocadas naquela torre mais alta dos castelos, vocês lembram? Daí que vem a história da Rapunzel e tal, né? Mas por que elas faziam isso? Por que os reis faziam isso com as suas princesas? Com as suas filhas? Por causa do valor que elas têm. Sim ou não? Né? A gente vê a história da Rapunzel. A Rapunzel nada mais é uma menina que se rebelou. Né? Porque ela fugiu da torre. Não é verdade? Como que se fazia naquela época? Naquela época, as princesas elas eram tão preciosas aos olhos do rei que ele colocava ela em posições diferentes, em lugares diferentes, para protegê-las. Entende? Só que até essas histórias se degradaram. Porque hoje em dia não é assim. Hoje em dia, se você encontra uma família que tem aquele filho ou aquela filha que está se guardando, parece que é um ET. Quando, na verdade, deveria ser o normal. Não é mesmo? Se guardar para o casamento deveria ser normal. Porque esse é o mínimo dos valores que Deus nos dá. Não é mesmo? Agora, o que acontece? Tudo aquilo que parece ser tradicional é errado. Parece errado aos olhos da sociedade. O que é certo parece errado. Né? Quando eu falo, né, me perdoe, eu vou dar esse exemplo aqui só por dar um exemplo, mas quando eu falo assim que a minha filha ela teve o primeiro celular dela depois dos 18 anos, tem gente que olha para mim e fala, meu Deus, você é um crápula. Como que você não deu um celular para sua filha? Ela não curtiu, aí não sei o quê. Eu falo, gente, não é que eu não dei um celular, é que ela não pode ter celular até 18 anos. Né? Porque ela não pode tirar no nome dela. Aí o pessoal acha que é um absurdo, quando na verdade não é. Entendeu? Não é. Por quê? Porque a gente sabe, nós mesmos somos adultos, a gente muitas vezes perde o controle com o celular na mão, não é mesmo? Quantos maridos aqui que a esposa já não falou, você fica demais nesse celular aí? Não é? Não é verdade? Então, gente, não é um absurdo você viver os valores que Deus dá, mas hoje parece que é. E a gente precisa entender que Deus nos deu valor. Deus colocou a gente, a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Esse é o valor que Ele nos dá. Ele habita em nós. Quando você aceita Jesus, Ele passa a habitar em você. Olha o valor que Ele te dá a ponto de habitar dentro de você. Você está entendendo? Nós fomos degradando, perdendo o valor, deixamos de lado o propósito de ser a manifestação da glória de Deus na terra. Deus colocou a gente nessa terra, sabe para quê? Para quando as pessoas olham para você e falam, puxa, você parece com Deus. Você tem uma coisa diferente. Foi para isso que Deus nos projetou. Às vezes você está trabalhando em um lugar ali, e não sei se você já teve essa experiência, mas é uma experiência maravilhosa. A pessoa olha para você e fala, você é diferente. Por que eu sou diferente? Não, é que você não fala palavrão. Você é diferente. Você é de Deus, você é da igreja. Isso é muito gostoso de ouvir. Porque isso mostra que, de alguma maneira, você está manifestando a glória de Deus aqui na terra. Mas você pode ver que, cada dia que passa, parece ser mais difícil você andar pela contramão. Todo mundo está ali na bagunça, aí você se envolve na bagunça, porque, tipo assim, né, parece que é o certo a fazer, todo mundo faz, né? Aí fica ali, se envolve aqui, ali, só que Deus nos chamou para manifestar a glória dele. Foi para isso que ele nos colocou nessa terra. Devido ao pecado, nós nos degradamos. E hoje, a gente precisa de uma restauração. Como que a gente pode viver de novo essa plenitude de Deus? É necessário ser restaurado por Deus. Vocês estão comigo? É necessário Deus restaurar o nosso coração, os nossos valores, a nossa forma de pensar. Quando eu falo assim, parece muita coisa, mas não é muita coisa. Não é uma questão de eu fazer, é uma questão de Deus fazer. Entendeu?
Mas é necessário uma restauração mental, uma restauração nas minhas atitudes, no meu proceder. O caminho da restauração se chama arrependimento. Arrependimento é você contornar, você voltar pelo lugar de onde você veio, você perceber que você está fazendo errado. É você entender que você estava vindo por esse caminho, você fala, opa, caminho errado. Aí você volta e pega o caminho certo. Isso é arrependimento. Arrependimento não é choro, muitas vezes. Pode ser que o arrependimento venha acompanhado de lágrimas. Mas só lágrimas não é arrependimento. Porque eu conheço pessoas que choraram e continuam fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então não é arrependimento. Não é mesmo? O caminho da restauração é arrependimento. Por quê? Porque sem arrependimento não tem como Deus agir. Deus nunca vai tirar da gente algo que a gente não quer que se remova. Não é verdade? Olha, quando eu cheguei para Jesus, primeira vez que eu tive uma experiência com Deus no arrependimento, eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, muda a minha vida. Aí Deus falou assim para mim, aonde você quer que eu mude? Eu até achei estranha a pergunta, falei, mas você não sabe? Eu falei, não, eu quero saber aonde você quer que eu mude. Eu falei, Deus, é que eu sou muito mentiroso. Ah, e você está arrependido das suas mentiras? Eu falei, eu estou. Então tá bom, está perdoado, não peques mais. Aí eu saí e veio a tentação de mentir, de contar uma mentirinha para a fábrica, estou com dor de barriga, não posso trabalhar. Entendeu? Mas aí eu falei, puxa, mas né, eu não me arrependi. Entende? Arrependimento é você entender que você fez errado e abandonar. Ok? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O arrependimento é a chave para a restauração. Não adianta falar assim, eu quero uma restauração na minha vida, Toshio. Eu quero viver essa plenitude de Deus. Tá, aonde que você estava degradado? Aonde que o negócio pegou para o seu lado? Ah, eu não quero mudar. Eu falei, então você não vai ter restauração. Ah, eu não quero abrir mão dessa situação. Porque tem pessoas que não querem abrir mão de viver a vida que estão vivendo. Entendeu? Então, não tem como ter restauração assim. A restauração vem quando eu desejo ela e eu entendo que eu estou em pecado diante de Deus. Entende? E aí sim vem a restauração através do arrependimento. Ou seja, o arrependimento é a chave para essa restauração. Através do arrependimento, a gente identifica e remove as limitações que estão em nós. Como assim? Olha só, quando eu vou me arrepender, quando eu coloco diante de Deus no meu coração, eu falo, Senhor, sabe qual é o meu problema, Deus? Meu problema é que eu sou muito estressado. O meu problema, Deus, é que quando qualquer coisa que acontece na minha casa, eu já chuto o balde, já começo a gritar, brigar com todo mundo, Senhor. Eu não quero mais isso para a minha vida. Entende? Você encontrou o problema. Encontrou o problema, pronto, a restauração começa a acontecer. Aí a gente identifica o problema e começa a remover as limitações. O que são limitações? Limitações são atitudes que eu tomo por causa desses traumas, por causa dessas coisas que eu faço. Por exemplo, eu me estresso. Isso é uma limitação que me impede de viver a plenitude de Deus. Entendeu? Eu minto, eu roubo, eu bagunço com as coisas. Isso é uma limitação que me impede de viver a plenitude de Deus. Você está me entendendo? Eu acredito que vocês estão entendendo, certo? Então, as limitações, essas limitações que eu vivo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, são formadas por traumas que eu vivi. Vamos lá. Nossas emoções foram traumatizadas um dia. E por isso eu não consigo viver a plenitude. O que é um trauma, gente? Um trauma, vou ler aqui o que eu escrevi, ó. Um trauma emocional é uma ferida aberta causada por uma situação, ok? Um dia você foi traumatizado por alguma coisa. Alguma coisa aconteceu na sua família, com seus amigos, com pessoas de confiança. Essas pessoas ou traíram, machucaram você. Isso é um trauma. Isso causa um trauma na sua emoção. Por exemplo, uma vez, a gente foi num parque e estava eu e Israel, já contei essa história aqui uma vez, eu estava com o Israel, e o Israel levou um tombo muito feio. Né? A gente estava naquelas torres de corda, que você sobe assim, e eu subi com ele na hora de descer, ele apoiou numa e ficou assim, para pular para o chão, e era baixo, era isso aqui. Aí ele olhou para mim e falou, pode pular? Eu falei, pode, filho, pula. Aí ele foi, só que na hora que ele abaixou, a corda subiu e ele caiu de cara no chão. Gente, na hora que ele caiu, meu coração dilacerou. Né? Porque ele machucou aqui, machucou a testa, aí eu peguei ele no colo, fiquei ali e tal. Aí a Raquel passou um monte de pomada nele, tá bom, passou ali uns 10 minutos, ele voltou para brincar.
Só que aí o que aconteceu? Eu estava brincando, aí chegou uma hora que tinha um degrau assim, ó, desse tamanho mais ou menos, e ele parou. Parou e ficou com medo e voltou atrás, ele segurando a minha mão e olhou para mim. Eu falei, não filho, vamos que eu estou com você. Aí ele pulou. Naquela hora eu percebi que ele ficou traumatizado. Você entende? Ele ficou traumatizado por aquela situação, e aí ele se limitou a fazer a tomar aquela atitude. Um trauma emocional é igualzinho. Você se machucou em alguma área. E aí, quando você vai agir, você lembra do trauma e você não faz. E muitas vezes a gente nem percebe e está agindo por causa de traumas. Coisas que a gente não consegue realizar. Tem pessoas que querem se firmar em Deus e não conseguem se firmar. Tem pessoas que querem crescer em Deus e não conseguem crescer. Porque estão traumatizadas. E esses traumas geram limitações. Eu já cansei de ouvir muitas pessoas me procurando e falando, Toshio, por que eu não consigo me firmar? Por que eu não consigo? A pessoa me convida para ir na igreja, eu quero ir na igreja, mas eu não consigo ir na igreja. Chega na hora, não sei, dá uma coisa no meu coração, eu desisto. Quem aqui que já não viveu isso? Ou não está vivendo isso? Ou está vivendo isso em outra área? Por exemplo, a minha área, minha vida, foi o resultado, a minha limitação é que eu não conseguia ser responsável com horários. Sabe aquela coisa? Tipo assim, tinha que chegar 8 horas. Cara, eu atrasava. A minha vida foi marcada por isso, gente. Foi anos e anos. A minha esposa quase enlouqueceu comigo. Olha, eu vou contar uma história para você. Eu já trabalhei num serviço que eu fui mandado embora 4 vezes. Do mesmo serviço. Por causa de horário. Você acredita? É para rir mesmo, cara. Que é terrível. O meu chefe chegou para mim na 4ª vez. Ele olhou para mim e falou assim, cara, eu não sei se eu rio ou se eu choro, porque é a 4ª vez que eu estou te mandando embora por causa da mesma coisa. E eu lá com a cabeça baixa assim, falei, eu não sei o que acontece comigo. Era uma limitação por causa de um trauma. Entende? Foi muito interessante, porque assim, ó, eu fui mandado embora a primeira vez, fiquei 1 ano fora, trabalhando na fábrica, depois voltei a trabalhar no lugar. Aí, olha só como é que foi a conversa. O chefe me chamou e falou assim, Toshio, eu estou precisando muito de você aqui. Aí eu falei, poxa, não, eu sei, não sei, Deus está falando para mim que ele falou, eu sei, mas sabe qual é o problema? Eu estou morrendo de medo de te contratar de novo. Porque e se você atrasar de novo? E se você fizer a mesma coisa? Eu, não, que isso, não vou fazer mais isso, eu aprendi a lição. Não, Toshio, mas eu estou falando, não, eu prometo para você, eu não vou mais fazer isso. Então tá bom. Aí fechou o contrato, beleza. Segunda-feira, meu amigo, não, domingo, fui para o culto, voltei do culto mais cedo para dormir, porque 9 horas eu tinha que estar lá no escritório. Então eu cheguei em casa, tomei meu banho, quando foi 10 horas, deitei, Cecília, para dormir. Estou dormindo. Daqui a pouco você fala assim, e eu olho no relógio, 9 horas. A Raquel olhou para minha cara, ele acordou assustado comigo, eu falei, Toshio, eu não acredito. Eu falei, gente, sabe quando você levanta, só lava o rosto e sai? Eu saí rasgando de bicicleta, cheguei lá no serviço 9h20. Eu entrei, estava todo mundo reunido assim no escritorinho. Eu entrei, aí o meu chefe estava assim, vou te mandar embora no primeiro dia de trabalho. Eu entrei chorando, falei, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, não sei. Falei, mas você não colocou o despertador? Coloquei, não acordei. Acordei 9 horas. Sabe, e eu cheguei chorando, e ele falou assim, ó, pode ir embora, cara, que eu não vou te contratar, não, eu vou te mandar embora no primeiro dia. Aí eu voltei para casa assim, eu não tinha carro na época, né? Mas eu queria pegar a bicicleta e me enfiar embaixo de um caminhão. Eu falei, meu, o que aconteceu comigo? Era uma limitação que me impedia de viver a plenitude de Deus. Você está me entendendo? De viver a paz de Deus, de viver uma vida equilibrada, até mesmo financeiramente, porque isso acabava com a nossa vida financeira. Entendeu? Eu não conseguia viver por causa daquilo, e eu tive que identificar aonde que está o problema em mim. E eu identifiquei. E aí Deus pôde restaurar. Hoje, é engraçado, porque às vezes eu cobro de algumas pessoas aqui a respeito do horário, né? Mas eu sei o que é você passar essa dificuldade. E é muito engraçado, porque quem me vê hoje não acredita que eu tive esses problemas. Porque eu sou muito rigoroso com o horário. Né? Pergunta para os meus filhos. Eu sou muito rigoroso.
Né? Eu já deixei gente em casa porque não estava no horário pronto. Entendeu? Acho que a maioria dos filhos já viveu esse tipo de experiência, né? Mas é porque eu entendi o que estava se passando comigo e Deus pôde me restaurar. Então, nossas emoções são traumatizadas pelo pecado. Não conseguimos viver a plenitude de Deus com as emoções traumatizadas, porque eu quero fazer alguma coisa e não consigo. Eu quero viver algo diferente e não consigo. Eu quero poder me jogar na presença de Deus e não consigo. Eu quero poder fazer alguma coisa com tudo que eu tenho e não consigo. Não é que eu não quero, eu não consigo. Você se identifica com isso? Eu acho que todo mundo aqui se identifica, né? Então é assim, por causa de um trauma nas emoções. Assim como um atleta é impedido de dar o seu melhor se alguma parte do seu corpo está traumatizada, assim também aquele que quer servir a Deus, o crente, ou até mesmo aquela pessoa que quer uma mudança de vida, está impedido de viver a plenitude de Deus por causa das emoções traumatizadas. O atleta está lá, ele é o corredor, mas ele está com o joelho machucado. Ele não vai conseguir dar o melhor dele. Ele não vai conseguir bater o recorde, ele não vai conseguir ganhar a corrida, porque está traumatizado aquela área. O que é necessário? É necessário curar. Sim ou não? É necessário cura. Olha que interessante, José, ele nos ilustra, sabe quem é José da Bíblia? O príncipe do Egito? Lembra? José, ele nos ilustra claramente uma pessoa traumatizada. Olha só, no seu papel que eu te dei aí tem uns versículos. Gênesis 42, 7, 43, 30, 44, de 1 a 5. Esses versículos, se você ler, vou ler junto com você. 42, 7 diz assim, ó. Gênesis 42, 7. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas se comportou como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. No versículo 43, 30, diz assim: profundamente comovido por causa de seu irmão, José se apresentou e procurou onde chorar, e entrando no seu quarto, chorou ali. E no versículo 44, de 1 a 5, fala assim, ó: deu José esta ordem ao dispenseiro da sua casa: enche de mantimento a bagagem desses homens, quanto puderem levar, põe o dinheiro de cada um na boca da sua bagagem. E a minha taça, a taça de prata, porás na boca da bagagem do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. Assim fez ele conforme a palavra de que José tinha dito. Chegada a luz da manhã, despediram os homens e eles com seus jumentos. Tendo eles saído da cidade, mas não tendo se distanciado muito, disse José ao dispenseiro da sua casa: levanta-te e segue os homens, e quando o alcançares dirás: por que pagaste o bem com o mal? Não é esta taça que bebe meu senhor, por meio do qual faz suas adivinhações? Procedeste mal no que fizestes. O que aqui está querendo dizer? Você sabe que José foi aquele lá que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Eles mentiram para o pai dele, para Israel, falando que ele tinha morrido. Ele foi vendido como escravo, aí foi lá, ele foi morar na casa de Potifar, que foi a pessoa que comprou ele. Aí a esposa de Potifar tentou ficar com ele, ele fugiu para se manter preservado em Deus, né, manter a sua fidelidade a Deus. E aí Deus exaltou ele em um determinado momento, só que ele não tinha esquecido do passado. Ele estava magoado ainda com o passado. Então, quando aconteceu a fome na terra, os irmãos dele vieram até o Egito para comprar mantimento. E quando José reconheceu eles, o que ele fez? Fez idimê. Começou a fazer idimê. Quando reconheceu, falou asperamente, colocou uma taça escondida lá na... Oi? O que é idimê? O que é idimê? Fez bullying. Fez bullying, é verdade. Né? Fez bullying. O pessoal do Brasil fez bullying. Então, tipo assim, colocou a taça escondida ali no saco de mantimento do irmão mais novo. Aí o cara foi atrás e falou assim: ah, você fez isso? Por que você fez isso? A gente fez bem, você me paga o mal. Só que ele estava fazendo bullying com os irmãos. Apesar de ser já príncipe do Egito, o segundo depois do faraó, mas não conseguia viver a plenitude de Deus. Por quê? Estava traumatizado. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Então, né? Então tá. Apesar de já ter se tornado governador do Egito, estava tomado pela mágoa. Seus comportamentos mostram um trauma, e esse trauma o limitava de ser um homem bom. Para viver a plenitude, remova as limitações, e isso implica curar esses traumas. Eu não consigo remover uma limitação sem curar um trauma. Vocês estão comigo? Você sabe o que Deus quer fazer no nosso coração hoje? Deus, Ele quer que a gente viva uma vida feliz de verdade. Você não veio aqui na igreja hoje para você sair do mesmo jeito.
Você veio hoje porque Deus deseja transformar o teu coração. Por isso que nós estamos falando sobre essa questão de traumas e comportamentos. É uma coisa que mexe muito na nossa alma, porque você lembra de certas coisas. Igual José. Passou-se anos e José lembrava do dia que os irmãos venderam ele como escravo. Os irmãos jogaram ele num poço, ele se machucou, e depois venderam ele como escravo. Imagina os próprios irmãos, imagina você na sua casa e os seus irmãos fazendo isso com você. Imagine se colocar na posição de José. Entende? Isso mexe no nosso emocional porque a gente começa a lembrar de coisas que a gente viveu, tanto lá no passado como agora no passado recente. Quantas pessoas que não estão aqui hoje, que foram traumatizadas por pessoas de confiança, que foram machucadas até mesmo pelo seu próprio cônjuge. Quantos filhos que estão aqui que se machucaram com seus pais e pais com os filhos também. Quantas pessoas que estão aqui que você confiou em alguém cegamente e aquela pessoa te apunhalou pelas costas. Aí você lembra de tudo isso, e quando você começa a perceber, você está agindo e reagindo por causa disso. Tem pessoas que já falaram assim para mim, eu nunca mais vou casar na minha vida. Sabe por quê? Porque foram traídas no seu casamento. Não é só porque você foi traído em um, que você vai ser traído em todas. Qual que é a frase que a maioria das pessoas... homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Não é verdade? Mas isso é uma frase de uma pessoa que está traumatizada, porque nem todos são iguais. E engraçado que hoje se usa até a frase seguinte, todas as igrejas são iguais. Porque você saiu de uma igreja que te traumatizou em alguma área, que te feriu em alguma área, e você acha que todas as igrejas vão fazer isso. Não é verdade? Isso é um trauma. Eu tenho até uma frase, né, é meio engraçada, mas é real. Né? Tipo assim, quem aqui que parou de comer picanha, porque quando foi comprar picanha no mercado, a picanha estava ruim? Alguém parou? Não. Você fez o quê? Você foi no outro mercado. Não é verdade? Quem aqui parou de ir naquele supermercado, porque o supermercado te vendeu que parou de comprar, porque aquele supermercado te vendeu um produto ruim. Você só mudou de supermercado. Não é mesmo? Agora, você percebe como os traumas, eles nos limitam? Aí você quer se entregar de corpo e alma para Jesus, mas você não se entrega. E sabe por quê? Por causa que você está lembrando daquele outro ministério que aconteceu isso e aquilo, e quando você foi lá, se jogou, você deu com a cara na parede. Aí, todo lugar que você entra com o pé atrás. Deixa eu ver como é que é esse negócio aqui primeiro. Não é verdade? Não pode ser assim. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você ter a oportunidade de ser curado desses traumas e viver a plenitude de Deus. Não desperdice esse momento. Não deixe passar esse momento. Vamos lá. A gente precisa identificar os traumas em nossas emoções. E isso é possível analisando comportamentos. Olha só. Tem aí o versículo na sua folha de 1 Tessalonicenses 5:23, né? Vou ler aqui para vocês. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o seu espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando, que Deus, o Deus da paz, vai nos santificar completamente. E todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. É Deus que faz a obra na nossa vida. É Ele que limpa o nosso coração, o nosso interior. É Ele que vai nos santificar e nós vamos nos manter plenamente conservados, né, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Ele espera que nós estejamos conservados e irrepreensíveis. Amém? Como que a gente vai fazer isso, gente? Você vai ter que se conservar irrepreensível. É necessário uma restauração dos traumas, uma cura dos traumas, para que a gente possa se apresentar diante de Deus assim. Sabe, eu acho engraçado porque muitas vezes nós não paramos para tentar imaginar como que vai ser a gente se apresentar diante de Deus. Não é verdade? Olha só, quando você vai fazer uma entrevista, você vai se apresentar diante do seu entrevistador, então é claro, você coloca uma roupa apresentável, né? E não sei como é com vocês, mas assim, todas as vezes eu fico pensando, o que eu devo fazer? Eu entro primeiro, cumprimento, depois eu vou lá perto da mesa, eu sento, espero ele falar, eu fico muito confuso, muito nervoso.
Né? Então, aí eu gravei, né? Eu tenho que chegar, abro a porta, faço mas aí eu chego lá do lado, né? Cumprimento, falo meu nome, e eu espero ele falar para eu sentar, e depois que ele fala, eu sento, né? E eu sento assim, né? Retinho e tal, mão aqui assim, né? E tal. Eu tenho um jeito, não é mesmo? Tem um jeito de você se apresentar diante de uma entrevista, né? Tem um jeito de você se apresentar diante de um cliente, não é verdade? Todas as vezes que eu recebo um cliente, gente, eu trabalho na minha casa. Então, pode ter certeza que eu trabalho de bermuda e camiseta, mas quando o cliente vem, é camisa, né? Isabela sabe, camisa, calça, já fica tudo limpo lá, tudinho. Para o cliente vir, eu falo, Isabela, quando ele chegar, traz um cafezinho, uma água numa bandeja, né? Para a pessoa se sentir. Porque tudo tem um jeito de você apresentar e ser apresentado. Né, a secretária? Amém ou não amém? Como que vai ser diante de Deus? Porque diante de Deus, veja bem, não é roupa, é coração. É alma, não é verdade? Então você vai apresentar o seu coração diante do Senhor. E como é que vai ser essa apresentação? Sabe, eu fico pensando todos os dias assim, se Jesus voltar hoje, ele vai pegar meu coração como? Como que ele vai me encontrar? E isso gera temor. Temor que eu digo não é medo, mas gera um respeito ao meu coração. Sabe, e eu tento encontrar várias desculpas para muitas vezes justificar a minha situação. Às vezes eu estou irado com a Raquel. Aí eu chego assim e eu falo, se Deus me encontrar hoje assim, eu falo, não, Deus, sabe o que é? Porque a Raquel é assim, 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 assim. E não vai ter justificativa, não é verdade? Eu tenho que tirar aquela ira do meu coração, aquela raiva, aquele rancor. Como que eu faço isso? Senhor, me perdoa. Raquel, me perdoa. E eu removo aquilo do meu coração, porque eu vou me apresentar diante do Senhor. E não é só no dia que ele voltar ou quando eu morrer. Todos os dias a gente se apresenta diante do Senhor. Então eu preciso identificar, analisando os meus comportamentos. Que tipo de comportamento eu estou apresentando diante de certas situações como? Quando você lembra de alguma coisa, você sente dor no seu coração, sente mágoa. Quando você vê o sofrimento do próximo, você sente uma indiferença. Tipo assim, aquilo não te incomoda mais. Quando você percebe alguma situação que você poderia estender a mão, você é insensível àquela situação, seu filho passando uma necessidade, uma pessoa perto de você que talvez você poderia estender a mão, fazer uma ligação, mas você é insensível, você não sente a dor dele. Você é uma pessoa instável emocionalmente, né? Alguns falam que é aquela pessoa ser bipolar. Né? Você acorda de manhã, bom dia sol, bom dia estrelas, bom dia vizinhos, e à noite você chega irado, essa vida é uma desgraça, eu quero morrer, eu quero que todo mundo morra, né? Fora os dias da TPM, né? Porque dias da TPM o negócio é muito estranho, né? Eu não consigo entender. Não consigo controlar a raiva. Você ficou com raiva, o primeiro lugar que você vai é na parede, plau, já fura a parede. Né, em outras situações também, desobedeço constantemente a Deus, não consigo obedecer a Deus, estou ali, tá, você consegue ficar 3 horas certinho, daqui a pouco você bagunça de novo. Minto habitualmente, né, qualquer coisa que se pergunta, você mente na sua fábrica, você mente para você mesmo, em todo momento você mente. Tem uma timidez paralisante, porque ser tímido é uma coisa, ser paralisado pela timidez é outra, entendeu? A Bíblia fala que os tímidos não entrarão no reino de Deus. Olha só que coisa. Mas por quê? Como assim tímido? Então quer dizer que eu que sou uma pessoa introvertida? Não. Tem a sua personalidade, não é verdade? A sua personalidade é uma personalidade mais introvertida. Agora, timidez é quando você tem que fazer algo e você não faz. Entendeu? Você precisa realizar uma coisa e você não faz por causa da timidez paralisante. Deus talvez te dá uma tarefa nas mãos e você não faz por causa da timidez. Ou às vezes você tem coisas a realizar. Eu conheço gente que perde seus direitos por causa de timidez, sabia? Tem gente que fala assim, não, eu não vou atrás disso daí não, porque dá muita dor de cabeça. Mas isso aqui. E na verdade a pessoa é tímida. Ela perde seus direitos trabalhistas, direitos de saúde, por causa da timidez. Entendeu? Então, se você tem timidez paralisante, são situações, são comportamentos que mostram que tem alguma coisa fora do lugar. Tem um medo paralisante. Já viu pessoas que têm medo de tudo? Tem gente que tem medo de tudo.
Tem medo de ser traído, tem medo de trair, tem medo de dar certo, tem medo de dar errado. Sabia que tem gente que tem medo de dar certo? Porque se der certo, não sei se eu vou dar conta. Se der errado, não sei se eu vou dar conta também. Né? Aí a pessoa, ela trava. Ela não faz nada por causa do medo. Ela quer, eu quero pular de bungee, mas eu morro de medo, eu nunca vou. Aí não vai. Eu quero fazer isso aqui, mas eu morro de medo. Mas eu quero começar um negócio próprio, mas e se der errado? Eu tenho medo de dar errado. Aí não começa. A pessoa não está vivendo, está vegetando por causa do medo. Certo? Todo comportamento fora do padrão de Deus sinaliza um trauma. Vocês estão comigo? Comportamentos fora do padrão de Deus. Qual que é fora do padrão de Deus? Você quer se firmar em Deus e não consegue. Você não consegue viver plenitude por causa do trauma. Como que a gente pode ser curado dos traumas, gente? Vamos lá, Mateus 18, 23 a 35. Eu não sei se tem aí na folha, tá? Se não tiver, pega aí a sua Bíblia. Eu sei que tem alguns versículos que a gente vai ler na Bíblia. Mateus 18, versículo 23 até o 35. Eu falei a respeito desses comportamentos, mas existem inúmeros outros. Mas eu falei esse por causa que talvez seja uma base para você identificar, para você perceber algo na tua vida. Mateus 18, 23 a 35 diz assim, ó. Preste bastante atenção, essa passagem aqui ela é muito forte. Mateus 18, versículo 23 ao 35. Eu espero você abrir, daí, Diogo. Ok? Vou ler. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou ele embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 10.000 talentos, 100 denários, é tipo assim, 100.000 ienes para Milão. Ok? Dizendo, aí, agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou e lhe disse, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos verdugos, ou aos carrascos, ou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fala também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meus queridos, isso aqui é Bíblia, não é o Toshio, tá? Então eu vou explicar uma coisa para vocês. Como que eu devo ser curado? Como eu posso ser curado dos traumas? A chave é o perdão. A chave é perdoar. Lembra que eu falei que os traumas é uma ferida aberta que você viveu ali atrás? Com alguém? Sempre é com alguém. É alguém que traiu, é alguém que machucou, é alguém que fez alguma coisa. Às vezes é dentro da família, às vezes é com os amigos, às vezes é com uma liderança, às vezes são com pessoas tão próximas, porque normalmente quem nos machuca são os próximos, não é pessoas de longe. Pessoa de longe fala, Toshio é isso, eu não ligo não. Agora, pessoas próximas falar de mim, machuca, não é verdade? Então, normalmente, são pessoas de próximas. Essas feridas causam traumas que me limitam de viver o melhor de Deus. E qual que é a chave para eu ser livre? Perdoar essas pessoas. Perdoar. E olha só, por que eu li esse versículo? Porque eu tenho vários versículos sobre perdão. Mas esse aqui ilustra muito bem
como muitos de nós estamos vivendo. Aqui está falando de um homem que tinha uma dívida enorme e que ele ia ser preso, ele e a sua família, por causa daquela dívida. E aquele senhor daquele homem o perdoou. Mas ele não fez o mesmo com aquela outra pessoa que devia muito menos. E aí aquele seu senhor o mandou prender, porque não teve misericórdia, porque não perdoou. E aqui a Bíblia, a minha versão fala carrascos, mas a versão de algumas pessoas fala sobre os atormentadores. Aquele homem lançou ele na prisão com os atormentadores. Muitas pessoas estão vivendo as suas vidas atormentadas. Atormentadas. Por causa dos traumas, porque não perdoam. O que é atormentada? Não é uma pessoa endemoniada, endoidada. Não. Uma pessoa atormentada é aquela que não consegue ter paz. Ela está presa com aquilo no ouvido dela. Um atormentador, a minha versão está carrasco. O que um carrasco faz? O carrasco fica do lado da vítima, esperando o momento. Entendeu? Não deixa ele ter paz. Não deixa ele esquecer daquilo. Vocês estão comigo? Um atormentador, um verdugo, é aquele que fica te lembrando. Ó, você lembra? Ele te machucou. Ele travou você. Ó, lembra daquela experiência? Não acredita em ninguém não, porque você vai viver de novo a mesma coisa. E aí você não consegue sair daquela prisão. Porque você está sendo atormentado. A gente acha que atormentado é aquela pessoa que tem problema mental, que fica ali, não sei o quê. Não é isso, gente. Atormentação é você dormir e acordar ouvindo uma coisa a seu respeito ruim. É você dormir e acordar e alguém falando no teu ouvido. Hoje o dia vai ser igual, vai ser a mesma droga. Você vai vir, o cobrador de impostos vai vir aqui e vai te humilhar de novo. E aí você não consegue ter paz. Como que eu faço para me livrar dos atormentadores? Eu tenho que perdoar. Perdoar a pessoa que me feriu. Perdoar a circunstância que me aprisionou. Perdoar. É lembrar daquela pessoa que causou tudo que você está vivendo. E chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Senhor, ela fez mal para mim, porque a gente não pode ignorar a dor. Mas eu a perdoo. Eu libero ela do meu coração. Eu não vou mais viver em função desse atormentador. Eu não vou mais viver na sombra desse atormentador. Eu quero me livrar disso. Eu quero sair disso. E a chave é o perdão. Muitas pessoas estão presas, sendo atormentadas porque não perdoaram. Não conseguem olhar para frente, ou seja, não conseguem ter uma perspectiva de vida. Às vezes eu pergunto para as pessoas: o que você pensa daqui a 5 anos? A pessoa olha assim: 5 anos? Ela não consegue pensar nem no amanhã, porque não tem perspectiva. Em Deus, olha só. Deus não tem a gente leu no começo, qual é o plano de Deus? Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. O que você pensa do seu futuro com Deus? Nossa, nem sei. Está preso em algum lugar, não consegue olhar para frente, não consegue avançar, porque estão com as suas emoções presas no passado. E é preciso quebrar essa cadeia. E isso só acontece através do perdão. Tudo que está acontecendo hoje na sua vida e na minha vida é por causa desses eventos do passado. E todas as minhas limitações e suas é porque eu ainda não liberei do meu coração esses eventos do passado, gente. Nós precisamos entender isso e nos libertar. E não é difícil fazer isso. Não é difícil. É uma decisão. Perdão não é sentimento. Não é assim: eu não sinto de perdoar. Não, perdão é uma decisão. Até porque muitas vezes a gente acha que perdoar é você tirar a culpa da pessoa. Não é isso. Perdoar é você se libertar. Não é libertar o outro. Já ouviu aquela frase de Facebook que a falta de perdão é você tomar o veneno e esperar que o outro morra? É isso. Quando você não perdoa, você está tomando o veneno e querendo que o outro morre. A falta de perdão aprisiona quem não perdoa.
Se você perdoa e o outro não, você se libertou, o outro não. A gente tem a tendência de achar que quando eu perdoo é que eu estou tirando a culpa dele. Não é isso. Ele vai ter com Deus, mas você está livre. Você se libertou. Você saiu daquela situação de prisão e agora está livre. Às vezes o perdão ele não vem da noite para o dia. Às vezes você tem que perdoar todo dia até você se sentir liberto. Mas se você não começar a fazer isso, você vai continuar preso. Vai continuar preso naqueles traumas. E olha, sempre vai aparecer o comportamento que mostra se eu estou preso. Quer ver uma coisa? Meus queridos, hoje o Senhor trouxe uma mensagem para nós aqui. Olha só, talvez hoje você é aquela pessoa que, mesmo no caminho com Deus, tem algumas barreiras. Deus não te projetou para ter barreiras, não é verdade? Olha que interessante, eu estava estudando ontem a respeito da oferta de Abel, né? Sabe daquela história de Caim e Abel? Caim matou Abel. Eu estava vendo a história de Abel. Abel, ele pegou e ele deu a melhor oferta para o Senhor, das suas primícias, dos seus primeiros, e deu para o Senhor. Caim não, Caim foi no final do dia, deu o que sobrou para o Senhor, e Deus atentou para a oferta de Abel, certo? Eu achei interessante, porque assim, Deus nos projetou para isso. A essência do nosso coração é entregar para o Senhor aquilo que é mais valioso para nós, aquilo que é o melhor. E você já parou para pensar que muitas vezes nós temos muita dificuldade? Não estou falando de dinheiro não, gente. Estou falando da questão da oferta que igual o Renan está falando. Eu não consigo entregar o melhor para Deus. Por que eu não consigo? Porque eu estou travado, estou preso. Porque talvez lá atrás eu dava o meu melhor e ninguém valorizou. Aí eu não quero mais me machucar, então eu não dou mais o meu melhor. Antigamente eu me comprometia com Deus nas coisas de Deus. E hoje eu não me comprometo mais tanto assim. Sabe por quê? Porque antes eu me comprometi e me machucaram. E hoje eu não quero mais. Hoje eu preciso primeiro saber. Mas antes não precisava saber primeiro. Antes eu sabia, era Deus. Hoje as pessoas, para olhar para Deus, elas têm que olhar primeiro para o pastor. Antigamente não, você sentava ali, não, eu estou olhando para Deus, é para o Senhor. Hoje você tem que avaliar se a igreja que você está indo, ela é boa. Não é verdade? Antes não era assim. Por que hoje é assim? Primeiro porque, claro, né, muitas igrejas degradaram, mas também porque nós nos machucamos. Estamos presos nessas situações. Você veio de um ministério que bagunçou as coisas. E aí quando você chega no outro ministério, você não consegue entregar seu coração completamente naquela obra. Porque você está preso lá atrás. E como é que eu faço para me livrar? Senhor, eu quero perdoar aquele líder, aquele obreiro, aquele pastor, aquela igreja, aquelas pessoas. E quando eu falo que eu quero perdoar, não que eu estou tirando a culpa deles, mas eu quero me livrar de ficar carregando isso comigo. E em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero dedicar toda a minha vida agora nessa nova etapa, sem olhar para trás, olhando para frente. Porque o perdão, ele tem poder de fazer isso. Agora, você perdoa e continua do mesmo jeito, não é perdão. Não é verdade? Porque perdão é uma atitude. Perdão é abrir um cadeado para você se libertar. O perdão nos proporciona paz. Filipenses 4:7, vou abrir aqui para vocês, não sei se está aí na folhinha. Filipenses 4:7. Diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Efésios 2, se voltar algumas folhas, Efésios 2, versículo 11 a 22, fala assim, ó. Até a partir do 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós, que estava longe, e aos que estavam perto.
Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O que aqui está querendo dizer? Aqui é a restauração. Quando nós perdoamos, quando nós liberamos, nós recebemos a paz. E não é a paz de sentimento, é a paz de poder viver novamente a plenitude de Deus. Ele fala assim: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, já estão perto através do sangue de Cristo. Você se aproxima de Deus, ele te aproxima dele. Entende? E ele fala assim, ó, a partir dali, você tem acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, você já não é mais estrangeiro, nem forasteiro. Você agora é concidadão dos santos e membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Ou seja, Deus ele restaura eu e você de volta para a intimidade, para a comunhão. Você volta para a comunhão da igreja. Hoje em dia as pessoas falam, eu não vou na igreja por causa disso, por causa daquilo, tem várias coisas. Mas através da cura do seu coração, das suas emoções, você volta ao convívio da igreja, você volta ao convívio dos santos do Senhor. Você já é família e você começa a viver uma vida em família com Deus. Você sabe o que está acontecendo hoje, Silvinho? As pessoas não estão vivendo toda a plenitude que Deus oferece na igreja, por causa que elas não entenderam, elas estão feridas com a própria igreja. E às vezes é tipo aqui mais ou menos. A pessoa vem de outro ministério para cá, ela vem ferida para cá e ela não consegue viver a plenitude aqui porque está ferida do passado. Às vezes uma igreja não tem nada a ver com aquele problema, mas por causa da ferida a pessoa não consegue viver na plenitude. Sabe o que é tremendo dentro da igreja? Porque assim, tem os seus lados desafiadores, na verdade. Você encontra gente diferente aqui, pessoas que você gosta, outras que você não gosta tanto e tal. E aí você aprende a conviver com elas, porque o amor de Deus nos une. Entendeu? Quer ver uma coisa interessante? Eu conheço todos vocês, mas nem todos vocês conhecem um ao outro, não é mesmo? Mas o amor de Deus nos une, certo? Só que aí o que acontece? Devido a estar ferido, aí eu vou na igreja, aí eu tenho um probleminha com um ou com outro, aí eu me afasto. O amor de Deus não uniu. Porque quando o amor de Deus une e eu estou com o meu coração curado, eu venço aqueles probleminhas, aquelas diferenças. A igreja ela foi formada para ser unida. Nós fomos criados para sermos unidos. E o que está nos afastando não é as diferenças um do outro. O que está nos afastando é o nosso emocional que está preso lá no passado. Devemos perdoar, meus irmãos. Você pode viver a plenitude de Deus. Só você precisa soltar essa amarra que te prende nos traumas do passado. Solte esses traumas, solte essas amarras. A amarra está machucando você, solta ela. Perdoe, siga em frente e seja livre. Seja livre para você poder amar os seus irmãos. Seja livre para você poder amar as pessoas. Porque às vezes não conseguimos amar porque estamos presos também. Mas se a gente for livre, a gente vai poder amar qualquer pessoa. Você vai poder amar o teu chefe que pega no teu pé. Ah, como isso? Quase impossível, aquele cara eu não suporto ele. Pois é, mas isso tudo é por quê? Por causa de um trauma. Eu falo isso porque eu tive muitos chefes ruins que gritavam comigo. Mas como eu perdoava ele, meu coração não ficava preso. Eu tive um chefe que ele gritava na minha orelha. Eu já contei aqui algumas vezes. Ele chegava atrás de mim e gritava, Cota, me xingava. E eu olhava para ele, o que eu estou fazendo de errado? E ele me xingava. Eu estava lá trabalhando, daqui a pouco ele fazia assim, ele vinha assim, me jogava de lado e assumia minha peça, falando que eu estava fazendo errado. E eu ficava do lado assim, assustado, né? Porque eles tomam um susto. Aí os caras da fábrica vinham assim, cara, eu não sei como você não planta a mão na cara dele. Eu falei, cara, é um senhor. Talvez a vida dele é essa. Ele não tem aonde descarregar. Ah, mas em mim não descarrega não. Deixa que eu aguento. Aí eu falava, você acha que eu não ficava bravo? Mas eu falava, Senhor, eu o perdoo, porque talvez ele não tenha onde reclinar a cabeça para ter paz. Aí Deus me dava estratégias. Eu já contei aqui, Deus não falou para mim assim, compra um cafezinho e dá para ele.
né? Depois de uns 3 meses, ele só fazendo birra comigo. Aí eu fui lá e eu fiquei assim, mas se eu comprar ele agir mal, e fiquei assim, mas comprei um cafezinho, via que ele sempre tomava aquele black. Aí na hora que eu fui lá e falei assim, ó, presento. Aí ele olhou pra minha cara, daquele dia japonês, né? Falei, presento. Ele, não, mas não, e ficou assim, sabe quando ele perdeu o chão? Eu falei, não, é só um presento, é um kimochi. Ele, não, ou seja, ele perdeu até o chão. Gourmet, até engasguei. O cara perdeu o chão, gente. O cara perdeu o chão. E eu não sabia que ele ia agir assim. Eu me assustei. A pessoa olhou. Aí no outro dia eu comprei mais um. Aí eu pulei um dia, né, para disfarçar um pouco. E aí daqui a pouco esse cara começou a me tratar normal. E eu achei, assim, lógico que a gente ri, mas foi uma grande vitória. Mas sabe onde que veio a vitória? Não guardar no coração. Perdoar. E não foi uma vez só. Eu fui para uma outra fábrica, que eu já falei que trabalho minucioso para mim é muito difícil. E o cara falou, tem 60 peças. Não, tem 66 peças, Coata, e o pedido é de 60. Então, por favor, não erra. Quando ele falou isso, gente, minha cabeça, bum. Falei, agora eu tô lascado. E, cara, aí eu errei. Aí ele veio e falou, Coata, você já errou, não fez 10, já errou. Aí eu falei, Gomena, sai. E eu tô lá, meu Deus, eu não posso, porque tinha que colocar a peça contrária, assim. E eu errei. Aí, eu não vi que ele estava atrás de mim. E tô lá, só tem mais 2 peças. E eu coloquei e errei as 2. Quando eu errei, ele deu um grito atrás de mim. Seu Bacataré! A fábrica inteira ouviu, gente. Eu tomei um susto, olhei para trás. Eu falei para você que não era para errar. E você errou. E falou bravo e saiu andando, pisando duro. Me trocou de sessão por causa daquele erro. E eu ali, Senhor, como que eu pude errar? Aí eu fui lá para ele e falei, ô chefe, Gomena sai. Não, que Gomena sai o quê? E falou bravo comigo de novo. Eu falei, deixa esfriar os ânimos. Aí o pessoal, teve um amigo meu da igreja que estava trabalhando comigo, ele falou assim, cara, como que você aguenta uma coisa dessa? Ele te xingou de tudo quanto é nome. Eu falei, deixa o cara. Eu não sei como que é a vida dele. Quem sabe a vida dele é só a fábrica. Você vai embora e fica aí na fábrica. Você chega e ele está na fábrica. Ele não deve ter família, não deve ter nada. Você acha que eu vou ficar me importando de ele dar um grito? Apesar de que me chamar de Bacataré, só minha avó me chamava de Bacataré lá anos atrás, né? Mas ao mesmo tempo foi engraçado. Mas aí o que acontece? Passou o tempo, troquei de sessão. E aí um dia eu trouxe, né? A Raquel comprou uns pãozinhos de mel. E eu levei para ele. Fiz uma cestinha e levei. Eu falei para ele, né? Eu chamava de sensei. Eu falei, sensei, olha, isso daqui é um kimochi, né? Por aquele dia, Gomena sai. Aí ele olhou para minha cara assim, arregalou os olhos. Aí ele abaixou a cabeça e falou, não, Cotação, eu que peço Gomena sai, que eu fiquei gritando com você. Eu saí de lá assim, jubilando em Deus. Mas eu poderia muito bem ter ódio de japonês depois disso. Porque quantos aqui que já não tiveram ódio de japonês por causa dessas atitudes, não é verdade? Qual que é a chave disso? Perdão. E a mesma coisa funciona para outras áreas e outras pessoas. A decisão que você tomar hoje pode mudar todo o seu futuro. Ou pode ficar tudo do mesmo jeito. A questão é, Deus te criou para você viver a plenitude dele. Vamos ficar de pé um pouquinho? Ah, meus queridos, se você crê que Deus te trouxe aqui essa manhã para mudar a sua vida, se você crê que Deus te tirou hoje da tua cama para mudar a sua história, você não vai permitir sair por essa porta hoje do mesmo jeito. Se você crê no que foi falado, eu sei que talvez possa algumas pessoas ter algumas dúvidas, mas se você crê que Deus hoje preparou essa manhã para tocar no teu coração, para mexer em áreas da sua vida que te travam, se você acreditar, pode ter certeza, você vai sair por essa porta e você vai sair uma pessoa diferente. Mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar que essa palavra foi para você. Você precisa acreditar que Deus falou ao teu coração. Veja bem, apesar de eu conhecer a maioria aqui, eu não conheço profundamente. Eu não sei o que você vive, o que você viveu, o que você passou. E até porque eu não preparei essa mensagem pensando em você.
Na verdade, foi Deus que me deu essa mensagem e Ele estava pensando em você. E eu só estou aqui para transmitir. Mas se você acreditar que Deus falou com você e você tomar uma atitude, eu tenho certeza, do fundo do meu coração, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. E a chave não está na minha mão, na mão de Deus. A chave está na sua mão. E a chave se chama perdão. Perdoar. Talvez tenha alguém aí no teu coração que você está magoado. Talvez tenha uma situação que está aí no teu coração que você se machucou, que causou muita coisa. Talvez lá no teu passado, lá com seu pai, com a sua mãe. Coisas que aconteceram lá atrás, que mudaram a sua vida para pior. Que fizeram você desistir de muita coisa, desanimar, cansou. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer curar isso. Mas Ele só pode curar se você perdoar. E eu sei que talvez não é fácil perdoar, porque tem certas situações que você fala, caramba, difícil, hein? Mas por isso que você está na igreja hoje. Porque não é você que faz, é Deus. Deus que fortalece você. Deus que te dá coragem. Deus que te anima. É Ele que vai direcionar o seu coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante. Só por um instante. Raquel vai colocar um louvor para a gente. E eu gostaria que nessa hora você pensasse. Em tudo que foi falado aqui, os seus comportamentos, ele mostra uma limitação para você? Coisas que foram faladas, ou até coisas que você mesmo chegou à conclusão sozinho aí no seu lugar. Mostrou que você tem tido comportamentos que mostram que você foi traumatizado? Na sua vida, com a sua família. Talvez você não é o pai ou a mãe que agrada a Deus. Talvez você não é aquele filho ou filha que faz as coisas certas. Você percebe que tem um problema dentro do teu coração. Na igreja, talvez você queria se entregar mais e você não consegue. E você percebeu através dessa mensagem que tem alguma coisa ali no teu coração. Tem coisas que você quer fazer, mas tem uma barreira, tem um problema. Mas você entendeu que é por causa do teu passado, por causa das coisas que você ainda está amarrado. Eu quero fazer um convite aqui de coragem. Um convite de coragem. Como eu falei, eu tenho certeza que Deus preparou essa mensagem para nós. Para nos alertar, para nos mostrar, para nos transformar. Mas é necessário uma atitude. Você que quer ter realmente uma vida transformada. Você que quer se libertar dessas feridas do passado. Você quer viver uma nova etapa, um novo tempo. Eu quero convidar você a vir aqui na frente para a gente orar junto com você. Eu quero te chamar para vir aqui na frente para a gente orar junto. Se você já está aqui na frente e quiser dar um passo para frente, não tem problema. Mas vem aqui na frente para a gente orar junto. Se você sabe que você está preso, você sabe que você está amarrado em alguma coisa, mágoas do passado, problemas na sua alma, vem aqui na frente. Você quer viver um tempo novo? Não consegue, já tentou tantas vezes. Quem sabe não é hoje. Eu quero te incentivar a você ser corajoso o suficiente para não se importar com o que os outros vão achar e vão pensar. Vem aqui para a gente orar junto. E por que eu estou chamando você aqui na frente? Toshio, o que Deus quer fazer na minha vida, Ele pode fazer no meu lugar. Será mesmo? Será que pode? Porque senão você não precisava nem ter saído da sua casa. Ele podia fazer lá na sua casa, não podia? Não podia. Não podia. Tem que ter uma atitude. Tem que ter uma ação. Senão Jesus não precisava ter vindo na terra. Ele salvava todo mundo do céu. Não, Ele teve que vir na terra. Assim como talvez você precisa sair do seu lugar. Esquece quem está do seu lado. Esquece o que as pessoas pensam. Se você quer, vem aqui. Eu vou começar a orar por essas pessoas. E você pode vir. Não tem problema se você veio primeiro, veio por último. Não importa. A questão é, se você quer, venha. E Deus hoje, Ele pode fazer algo novo na sua vida. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus, e eu creio que o Senhor está curando corações, eu creio que o Senhor está curando corações aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor dê força, dá força, Senhor, dá força, dá coragem para cada um dos meus irmãos aqui, Deus, para eles perdoarem, para eles usarem essa chave, Deus, que é o perdão, para serem libertos, ó Deus, de tudo aquilo que os prende, de tudo que os impede de viver uma vida plena em Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, o Teu poder, a Tua força, a Tua graça
Senhor, eu oro por uma restauração. Restaura, Senhor, restaura. Restaura, Deus, restaura o coração. Restaura a alegria. Restaura, Senhor Deus, o ânimo. A vontade, Senhor Deus, de fazer. Os sonhos, os projetos, Deus, restaura. Eu oro por uma restauração, Senhor. Restauração. Restauração da mente, do coração, Deus. Eu oro, Deus, para que haja uma restauração em todas as áreas, Pai. Espírito Santo de Deus, restaura, Senhor. Deus, o Senhor chamou, o Senhor escolheu para fazer a diferença, para ser, ó Deus, uma pessoa, Senhor, que faz a diferença. Deus, que nesta manhã algo novo comece a acontecer na vida de cada um dos meus irmãos. Deus, eu oro por restauração, em nome de Jesus. Raquel, você me ajuda aqui orando pelas pessoas? Espírito Santo, comece a orar. Ore você também, Pai. Eu oro, Deus, por uma restauração. Eu oro, Senhor Deus, para que todas as coisas voltem ao lugar que o Senhor projetou desde o início. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cura das emoções, todas as amarras, todas as barreiras, tudo aquilo, Senhor Deus, que causa, Senhor Deus, as limitações são quebradas agora em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa possa tocar os corações, possa tocar, Senhor Deus, a mente de cada um. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, tantas coisas, tantas situações. Senhor, vem agora, Pai, sobre o coração de cada um e traz a restauração, traz a cura, Pai. Traz cura, Senhor. Cura, Deus. Cura, Senhor. Cura, Pai. Cura, Deus, em nome de Jesus. Restauração total da vida. Restauração total, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Cura, Senhor, das emoções. Um novo tempo. Um novo começo. Uma nova história, Pai. Em nome de Jesus. Deus, por favor, que a tua mão poderosa, Senhor, possa vir sobre as nossas vidas. Quero te incentivar agora. Lembra da situação que você viveu? Eu quero te incentivar. Perdoe a pessoa que te feriu. Fale agora com Deus, você. Eu já orei por você. Deus te deu coragem, Deus te deu força. Agora ore por essa pessoa e perdoe ela diante do Senhor. Eu não sei o que ela fez contra você, mas eu queria que você, nesse momento, se você quiser, você falasse: Deus, ó, essa pessoa me machucou assim, ela fez isso, mas eu a perdoo nessa hora em nome de Jesus. Eu quero liberar essa pessoa do meu coração. Fale com Deus, você precisa verbalizar isso. Você precisa externar. Ninguém está olhando para você, não se preocupa. Ninguém está olhando para você, mas você precisa verbalizar, você precisa declarar que você perdoa. Talvez você foi uma pessoa que foi abandonada. Talvez você foi uma pessoa que sua família te abandonou. Perdoe os seus pais. Talvez você foi traído, foi traída. Perdoe a pessoa que te traiu. Talvez você foi um obreiro fiel, mas que de repente o ministério não te valorizou. Perdoe a pessoa, o ministério que não te valorizou. Perdoe. Essa manhã Deus preparou para você, para restaurar a sua vida, para restaurar o seu coração. Perdoe essa pessoa. Talvez você é uma pessoa que você está aí carregando alguém no teu coração. Talvez alguém te magoou. Perdoe ela. Perdoe seu chefe da fábrica. Você vai ver que se você perdoar o seu chefe da fábrica, ele vai começar a te tratar bem. Ele vai começar a agir de uma forma carinhosa até com você. Mas você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor derrame, Senhor Deus, sobre a vida de cada um coragem, força. Deus, derrama coragem, derrama força, Senhor. Que esta manhã, Senhor Deus, que o Senhor preparou para nós tomemos a atitude de perdoar aquele que nos feriram, Senhor. E que em nome de Jesus, esta manhã, o Senhor comece um tempo novo em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Graças a Deus. Se quiser voltar para o seu lugar, se você não quiser também não tem problema, se quiser ficar aqui comigo.